Bom, olá a todos. Olá, tudo Estou bem? aqui hoje com uma pessoa incrível, muito maravilhosa, especial. Além de ser minha mãe, ela é facilitadora de processos com a natureza, bióloga de formação, né? E além de ser uma pessoa incrível e maravilhosa, eu resolvi chamar ela para fazer essa conversa muito por conta de um curso, né, que, que ela facilita de observação de plantas. E dentro do curso a gente percebeu essa semelhança, né, semelhanças e aproximações entre o movimento do corpo, o movimento das plantas e da natureza. E a proposta um pouco da nossa conversa é, enfim, a gente vai falar de várias coisas, mas aproximar um pouco essas duas questões, né? Porque a gente sempre trata do corpo e da vida humana como totalmente à parte, né? E separada da natureza, né? Até essa palavra natureza já é uma coisa, já é um assunto complexo, né? Mas a minha intenção era um pouco essa. Vou pedir para ela se apresentar, Rita Mendonça. Aí você fala um pouquinho da sua formação, da sua trajetória, quem é você para quem não te conhece, que eu te conheço muito bem, né? Mas não é todo mundo que tem esse privilégio. Então, bem-vinda. Obrigada, Dora. Bom, obrigada pelo convite. Eu posso dizer com toda certeza que esse é o convite mais honroso que eu já pude receber para dar uma entrevista, porque não é tão assim óbvio, né, da gente conversar com a filha. Assim, profissionalmente, e enxergar como que as nossas trajetórias estão entremeadas, né? É. Eu sou bióloga de formação e sempre tive uma inquietação sobre a dinâmica das relações humanas com a natureza. Sempre entendi como se fossem coisas separadas, assim que eu aprendi na faculdade. É, e na faculdade eu tinha um incômodo muito grande de perceber que a abordagem científica nas ciências biológicas ela é um pouco esquisita, porque ela não estuda o processo vivo dos seres vivos, ela estuda a forma que a vida fez ao formar aquele indivíduo. E ela também não, ao não se preocupar com o processo vivo, ela se preocupa com a comparação entre as formas e a classificação entre as formas. Então, se eu vou estudar botânica, as formas que predominam em indivíduos denominados daquela mesma espécie, então eu agrupo, eu tenho nomes para todas as coisas, o que de um lado é muito útil, mas de outro é muito distante de uma observação real do processo vivo e que ao longo do tempo ficou aparecendo que é algo de menos importância, que não tinha muita importância você observar a singularidade de cada espécie, né? E aí, seja vegetal, seja animal, qualquer tipo de dinâmica, ao longo do tempo fui percebendo o quanto isso é muito mais importante do que apenas saber nomes. Uhum. E eu trabalhei bastante com essa área ambiental mais dura, de estudos de impacto ambiental, assessoria a projetos de engenharia, tudo isso antes de você nascer. O seu nascimento foi um marco para mim. Ai, emoção, emoção. É um fato, porque depois que você nasceu, eu passei a trabalhar com florestas, com um projeto de conservação da natureza. Trabalhei no Instituto Florestal de São Paulo. E alguns anos depois é que eu comecei a trabalhar com educação. E aí, um pouquinho mais adiante, em educação ambiental. Então, eu achava que a educação ambiental, se não passasse por uma percepção sensível da natureza, ela não teria muita utilidade.
E isso é uma questão que eu trago até hoje, assim, tem os caminhos de educação ambiental que são informativos e que eu considero bem importantes, porque informam as pessoas sobre as coisas que estão acontecendo. No entanto, um verdadeiro processo de transformação das pessoas requer uma outra dinâmica na aprendizagem, né? Porque a educação ambiental, ela fala assim, não, aprender é você, eu te passo informação, você pega, fica com ela e vê o que você faz, né? Ao passo que o projeto, o processo vivencial, ele promove um aprendizado a partir de um centro que é único em cada pessoa e que vai desabrochando em cada um a sua moda. E é nesse sentido que eu percebo muita semelhança com as plantas, porque as plantas são muito generosas e muito boas de observar, né? Mas eu entendo que isso é algo que aconteça com todos os seres vivos, né? Todos estão crescendo a partir do mesmo centro. Bom, mas só eu misturo muito a minha apresentação com os meus conteúdos. Eu faço sempre isso, por quê? Porque é quase um jeito de me apresentar. Eu sou assim, né? A minha profissão não é algo que está fora de mim. Total. Mas só para finalizar, eu hoje em dia dou aula, sou professora, eu sempre fui professora desde então, né? Desde que eu comecei a ser professora, eu passei a ser exclusivamente professora. E ao lado eu sou escritora, enfim, faço outras coisas, mas essencialmente professora. Uma professora dentro dessa perspectiva de facilitação de processo de aprendizagem. E hoje em dia eu desenvolvo cursos pelo Instituto Roman e mais recentemente pela Casa Tombada e pela Escola Schumacher Brasil. Então, são esses dois caminhos atuais. Então, deixa eu parar por aqui para você poder me fazer perguntas. Sim, eu vou até deixar depois aqui na descrição do vídeo, embaixo, né? Tipo, o site do Instituto Roman, onde encontrar os seus livros, essas coisas assim. Então, quem tiver interesse vai estar escrito ali embaixo. Aí, primeira coisa que eu iria lançar, assim, para a gente conversar, é a pergunta: como você relaciona o movimento das plantas com o movimento do corpo humano? Quais semelhanças, quais diferenças, o que é que a gente pode aproximar? Enfim, como que você relaciona esses dois seres, né? O movimento desses dois seres vivos. Bom, vamos começar pelo mais óbvio, né? Que as plantas, elas são verticais, né? Elas têm um modo de crescimento vertical, e o humano justamente se destaca dentro da família, da ordem, do gênero, de onde a gente vem, a gente se destaca pela verticalidade também. Então, tem algo aí de bastante semelhante. O nosso corpo, ele é dividido, né, na parte superior e inferior. Assim, a planta, você pega uma planta qualquer, mas vamos supor uma árvore, ela também, ela tem a parte aérea, né, que é o que está para cima do solo, e a parte para baixo, né, das raízes, e ela cresce tanto para baixo quanto para cima, né, na mesma quantidade, intensidade, né? Isso é bem interessante de perceber no corpo, né? Nas aulas que eu dou, eu sempre falo isso um pouco, porque tem a ver com a coisa da pelve, né? O projeto da Viva Pelve, que é o centro. Então, é como se a partir do centro, no caso do corpo humano, essas duas forças se alongassem nessa oposição, né? Então, tem esses dois vetores, essas forças opostas muito presentes, só que essa é a nossa condição, né? Então, isso acontece majoritariamente, mas quando a gente toma uma consciência disso,
tem vários ajustes, né, que a gente faz em relação à postura, em relação a, enfim, ao modo de desenrolar as pernas, né, o modo de caminhar, como a gente se porta mesmo com o corpo. Tem justamente essas forças, uma que vai para baixo, né, senão a gente meio que flutuaria também se não tivesse essa intenção para baixo. E ao mesmo tempo, se não tivesse a oposição, a gente meio que rastejaria, né? Seria um corpo rente ao chão. Então é muito interessante isso. Vira e mexe eu faço essa comparação um pouco com a coisa da árvore da vida, né? Que é uma forma super simbólica em várias, enfim, várias culturas, que justamente vai em direção à terra e vai em direção ao céu, né? E o centro é esse meio de fluxo. Enfim, também tem um pouco a ver com os chakras, né? Depois quem viu a entrevista com a Nicole tem um pouco disso também. Eu fico pensando, né, que força é essa que nos leva para cima, né? Porque a força da gravidade é bem conhecida, né? A gente sabe que ela existe e ela puxa para baixo, puxa as raízes para baixo, que dão a base de sustentação da árvore, né, da planta. Uhum. E nós temos, a gente cresce tanto para baixo quanto para cima e tanto para os lados, né? Mas prioritária, que força é essa, né, que faz a gente crescer para cima? É muito interessante isso, né? Por que nós fomos... Porque se você pegar um animal quadrúpede, ele cresce para cima um pouco, né? Até, Claro, né? até certo grau. Ele cresce, mas a maior parte dele cresce na horizontal, né? E que força é essa e por que, né, que o humano foi fazendo essa mudança, né? Então a gente tem Muitas muitas questões, hipóteses, né? Muitas muitas hipóteses. hipóteses, Mas eu muitas acho que hipóteses. tem um pouco essa coisa da relação com a. Vou chutar aqui, chutar redondo, mas com a espiritualidade, né? Não sei, porque tem essa coisa da razão também, né? Do pensamento, o cérebro, né? Uma vez até você me falou que na maioria dos quadrúpedes tem o focinho, né? Então o cérebro fica meio atrás no crânio, né? E aí, quando foi formando o Homo sapiens, meio que fez esse movimento aqui, né? Tirou o focinho e o cérebro foi para cima. Ao mesmo tempo, tem o lance da pelve, que a pelve sempre ficava aqui na horizontal, e aí ela foi fazendo. Por quê, né? Mistério. Mas ela foi fazendo esse movimento vertical, realmente foi, né, se dirigindo à luz, não sei, ao sol, porque as plantas têm isso, não tem? Em relação à fotossíntese, de querer buscar onde está a luz. A planta é essencialmente isso, ela se autoproduz. É bonito isso de ver, né? A planta se autoproduz como? A partir de uma absorção intensa do ambiente ao redor, né? Então, da luz e dos nutrientes do solo e da água, né? Uhum. E aí ela produz o próprio alimento, quer dizer, a partir dessa reação química que ela faz, que chama fotossíntese, é que ela produz a própria substância do seu crescimento, né? E Autopoieses, né? ao passo que no humano a gente precisa respirar, tudo bem, a planta também precisa respirar, mas a gente precisa se alimentar, a gente precisa tomar água e muitas outras coisas que a gente precisa para poder ter um desenvolvimento pleno, né? Como um animal, né? Como um ser biológico, a gente precisa. Agora, como é interessante essa coisa da pelve, que na aquisição da postura ereta, conforme a pelve foi ficando vertical, como você falou também, né? Ela foi ficando mais estreita. Uhum. Então, para o bebê nascer, para poder nascer um bebê num lugar tão estreito, ele precisava nascer imaturo, molinho.
né? E a partir e aí e é puxado, né? O parto todo, uau, tal. Por quê? Porque ele precisa passar por esse lugar estreito e isso transformou muito tudo, todo o destino humano, né? A partir disso, porque o fato do bebê recém-nascido precisar de cuidados fez com que as pessoas precisassem estar juntas, né? Uhum. E ficar mais tempo junto do bebê. Eu acho que a origem, né, da formação da sociedade está nesse processo de formação de aquisição da postura ereta. É Interessante muito. isso. Você estava falando um pouco antes, eu lembrei que uma vez eu li, não vou lembrar de jeito nenhum aonde, mas uma frase que dizia que por conta dessa coisa do antropoceno, né, o ser humano se acha muito incrível e independente de tudo, separado de tudo. E aí na frase estava escrito: poxa, eu nunca vi um ser vivo tão dependente de outros seres vivos. É tipo, a gente é o que mais depende de todo o resto. Por quê? Precisa ter a água, então precisa do rio, precisa das plantas, que faz fotossíntese, que chove, não sei o quê, precisa do ar, o oxigênio ali na taxa perfeita, precisa dos alimentos que dão na terra, precisa eventualmente de alimentos dos outros animais, a gente simplesmente precisa de tudo que o mundo oferece, né? Todas as opções a gente precisa para viver, né? Tá vivo no planeta. Eu achei curioso, você falou, eu lembrei disso, que às vezes a gente se coloca nessa posição, né, de explorador e colonizador dos outros seres em geral, sendo que nós somos o que mais precisamos do todo em harmonia, né? Na verdade, acho que isso é uma característica de todos os animais, né? Todos os animais precisam de tudo isso. Se você pensar os que estão na chamada no topo da cadeia alimentar, por exemplo, os felinos, as onças, né? Eles também precisam de todo o resto, né? E é interessante porque uma onça, por exemplo, ela precisa de uma área para viver normal e ter alimentos no decorrer da vida dela toda, ela precisa de 30 mil hectares. Agora, você imagina com essa diminuição do tamanho das florestas e das áreas naturais, né? Não só porque elas estão morrendo porque são caçadas ou pelo fogo, mas também porque tem um estoque de caça para ela muito pequeno, né? Mas quero dizer, nesse sentido, ela precisa de todos os outros também. Sim. Todos os animais precisam de todos os outros, né? Eu não sei que porque eu penso que a gente está num estágio intermediário aí de transição de consciência, porque são coisas muito simples e muito lógicas que eu vou falar. Por exemplo, por que a gente tem os olhos e do jeito que eles são? Por que a gente tem o olfato, o ouvido, o paladar? Tudo isso, e o próprio caminho nosso de estruturação do corpo ao longo da formação da espécie, ele se formou a partir do contato com outros olhos. A ideia de olho, né? E a ideia de ter coisas para serem vistas, a luz encontrar com o sistema nervoso e o sistema nervoso poder decodificar e dizer para o sujeito, você está vendo isto, né? Isso foi formado a partir da interação com outros animais e com as outras plantas. Uhum. O olfato, por que a gente distingue tais e tais olfatos, tais e tais cheiros, por que a gente distingue tais e tais formas, né, que a gente, na visão, por que a gente ouve tais e tais sons, né? Tudo isso não foi de repente que a gente entrou numa máquina e se formou tudo direitinho desse jeito. Isso se formou ao longo de milhares, milhões de anos, na convivência com os outros animais.
Até se quiser dizer assim, nos últimos, a última vez que teve uma extinção em massa foi quando se extinguiu os dinossauros, que foi há 65 milhões de anos atrás, né? E aí 60 a 70% das espécies que existiam na Terra foram extintas. Aquelas que sobraram, os que deram origem aos mamíferos eram os ratinhos, uns bichinhos pequenininhos, que eram mamíferos e que foram se diversificando ao longo do tempo e que vieram nos mamíferos diversos, girafa, rinoceronte, ser humano, onça, tudo, cachorro, gato. E o outro caminho que descendeu dos dinossauros que voavam, os pterossauros, deu origem às aves, então todas as aves, o tuiuiu, o pica-pau, sabiá, todo mundo, né? Então, então a partir dessa última grande chacoalhada que deu nas espécies, né? As espécies foram se formando dentro de uma interação absoluta, né? Esse último livro do Emanuele Coccia, o Metamorfoses, é muito maravilhoso porque ele avança nessa reflexão. Ele é o filósofo mais biólogo que eu já vi, né? Porque é como se a gente, ao se desenvolver, a gente se desenvolve a partir de relações, né? E nesse sentido, a gente sempre é larva, a lagarta, digamos, se transformando em borboleta o tempo inteiro, né? As plantas também, quero dizer, voltando para a nossa pergunta original, as plantas estão fazendo isso o tempo todo. E nas ciências biológicas, a gente acostumou a ver, por exemplo, você olha para... Tem uma árvore aqui na minha frente que é uma pata de vaca, né? Você olha para ela, então a ciência vai ver o que todas as patas de vaca têm em comum. Agora, se você for olhar tudo o que ela tem de específico dela, de singular, de específico vai remeter à ideia de espécie, né? O que ela tem de singular, ela tem um jeito próprio de se desenrolar a partir da escuta que ela faz do ambiente, né? E eu acho interessante porque, por exemplo, elas não são todas iguais, retinhas, crescendo para cima. Elas vão dando voltas, depende da energia da casa, ela vai mais na direção da casa, às vezes ela se afasta, às vezes num período ela vai mais para lá, depois ela volta para cá. Ela está o tempo todo antenada no ambiente ao redor e se expressando a partir disso, né? Isso é muito legal. Continua. Eu estava pensando que assim, como que a gente pode pensar isso no humano, né? Numa criança. E aí me ocorreu que, por exemplo, na primeira infância, né, as crianças têm muitas doenças infantis que são naturais, né? Assim, a catapora, não sei, sarampo, cachumba. Essas coisas assim que antigamente eram naturais, agora tem várias vacinas, aí tem toda uma questão a esse respeito. A sua pediatra, por exemplo, ela considerava que cada doença era parte do desenvolvimento, ela era um desafio para o desenvolvimento da criança, né? É quase como a questão, a árvore, ela tem um desafio aqui, ela vai definindo o jeito próprio de ser ela, né? Eu acho que a gente poderia comparar isso na criança. Eu acho que no corpo em geral, né? Enquanto você estava falando, me vem que é basicamente exatamente a mesma coisa. Que o corpo está trocando com o ambiente trocando com o corpo o tempo inteiro, de uma forma mais contínua, assim, mais profunda, talvez como a própria árvore, assim, no sentido de como a nossa postura se forma, como o músculo responde, como você vai criando a sua própria forma, né? Mas também na coisa imediata, né? Porque a gente muitas vezes não toma atenção a isso, mas enfim, um som, uma energia, uma vibração, coisas que se aproximam, coisas que se afastam,
se aproximar do outro, de um objeto, de uma coisa, enfim. Tem o tempo todo essa troca, né? Tanto no contínuo do tempo quanto na questão imediata, assim, mas do dia a dia que a gente, em geral, não leva muito em consideração, né? Olha, enquanto eu estava pensando, né, sobre a nossa conversa, fiquei pensando, por que será que um bebê ou as crianças pequenas se movimentam tanto, né? E depois a gente vai ficando mais parado até chegar na idade adulta que a gente é completamente parado, né? A não ser que seja bailarino ou outra coisa, senão eu se deixar, eu fico o dia inteiro sentada aqui. Então, é impressionante isso, né? Porque aqui, acho que a infância e a adolescência é quando você está mais crescendo, né? É. Eu acho que essa coisa de estar se movimentando é explorando as possibilidades de crescimento. Não sei, me ocorreu isso, uma exploração que eu estou fazendo. E Acho que conforme você vai se estruturando fisicamente, a gente acaba se movendo menos, está fazendo menos explorações, né? é como se fossem menos experiências, né? O que, É, mas eu acho que também tem a ver um pouco com o modo como a gente vive, né? Assim, especialmente a coisa urbana, né? O momento atual, eu acho que quando a gente tem mais possibilidades de ter uma expressão natural, entre aspas, do corpo, ele acaba se movendo, porque o movimento ele é próprio, né? O corpo humano, quando você estuda o esqueleto, as cadeias musculares, como que o corpo se comunica, ele é próprio para ficar em movimento, para se movimentar, até porque a gente tem milhões de articulações que gira, que roda, que vira para um lado, que vira para o outro, que torce. É uma loucura o corpo humano. Então, ele é muito próprio para se mover. A estabilidade, né, o sedentarismo, né, não só num sentido como a gente fala hoje em dia, mas o movimento parado, né, ficar parado, não é favorável para o corpo humano. Por isso que muita gente tem um monte de problema, né, um monte de lesão, um monte de problema em todo canto, no osso, no músculo, nos órgãos, em todo lugar. Então, estou falando isso até porque eu estava lendo outro livro um dia que eu não paro de falar dele, que ela chama Pariremos com Prazer. E ela estava falando sobre a posição de cócoras, o quanto que é importante ter essa relação ainda da pelve com o solo, com o chão, né? Com a raiz. E como que eu fiquei refletindo que o modo como a gente vive, principalmente nas cidades ou hoje em dia, sei lá, a gente perdeu essa expressão própria, sabe, do corpo, das possibilidades das articulações, né, de se agachar, ficar de cócoras, levantar, usar as pernas, né? A gente se habituou a essa coisa sentada na cadeira, ao encosto, a gente se habituou a não usar muitas musculaturas que a gente poderia usar e muita mobilidade, né, que a gente tem, a gente simplesmente não usa. Então também acho que está ligado, né, é isso que você falou da idade, né, sei lá, na trajetória da vida, mas acho que muito também a forma como se vive, né? Até mesmo, enfim, outras culturas. Tô lembrando da conversa que eu tive com a Nicole, né? Que ela falou que na Índia, num lugar que ela foi fazer a formação dela, é tudo de cócoras. O banheiro é banheiro seco, no chão você tem que ficar de cócoras, no bar, no botequim todo mundo toma cervejinha de cócoras, apoia a cerveja no chão, é mesmo. faz aula tudo de cócoras, enfim, acho que no Oriente tem um pouco disso, né? No Japão as coisas são mais baixas, enfim, acho que tem coisas e coisas, né, em relação a isso. Mas fato é que eu vejo, pelo menos aqui no mundo ocidental e durante as minhas aulas, o quanto que se perdeu essa essa mobilidade, essa escuta, sabe? Essa, não sei, esse acesso do corpo chegar a esses lugares. Muita gente nem consegue ficar de cócoras com a planta dos pés no chão, o joelho dobrado, tipo, não rola.
E sabe o que eu fiquei pensando? Que se você, como adulto, né, se movimenta e usa todo esse potencial, você tem mais chance de formar um corpo que é mais singular, próprio seu. Porque às vezes me dá a impressão, é uma especulação total isso, né? Mas me dá a impressão que quanto menos a gente se movimenta, mais a gente vai repetir um padrão familiar, Uhum, tanto físico quanto emocional, né? E exato. eu penso isso um pouco em relação a você. Quando eu vejo você dançando e fazendo essas coisas, eu falo assim, da onde será que ela tirou essas qualidades todas, né? Porque não é a partir de um padrão familiar, de corpo, Uhum. né? Porque você tem um corpo muito próprio seu, assim, me ocorreu isso, quer dizer, quanto mais a pessoa se movimenta, mais ela pode ter chance de ter seu próprio corpo, no sentido de como é que Procurar sua própria forma, né? Seu jeito. Assim como a árvore, né? porque ela de toda forma, a forma, ela se forma involuntariamente, certo? Ela vai se formando, é a vida que forma, essa força viva que te empurra, assim como a Querendo ou planta, não, querendo ou querendo não. ou não, né? Mas conforme você vai movimentando, você vai dando chances para ela fazer as suas escolhas, né? Que interessante isso, né? Eu achei bem interessante. Isso é muito legal, porque o que eu gosto muito também, assim, de trabalhar com o corpo é que é, ele só é. Não tem como fugir, porque não tem como viver sem estar no corpo, né? Quem não está no corpo não está vivo, encarnado, é claro. Então, não tem para onde fugir, sabe? Tá tudo ali, a vida tá ali, você só pode viver dentro desse corpo dessa vez. E não, sabe, não tem como esconder, porque o corpo diz, né? Ele diz o tempo inteiro, ele grita, ele berra, e a gente não escuta muitas vezes, infelizmente. Mas eu gosto dessa coisa brutal, sabe, radical, assim. Ele é a coisa da fisicalidade, ela simplesmente existe, ela tá lá, sabe, tá concreta. E nesse sentido se aproxima completamente das plantas, que é o nosso assunto original aqui, né? Porque as plantas simplesmente são, né? Elas estão o tempo inteiro dedicadas a ser, É. elas são dedicadas a isso, assim, elas não estão com Outros outras objetivos. coisas. Agora, mano, Eu Rita, tinha, fala. fala. Não, fala você, que eu tenho um monte de coisa que eu anotei aqui para contar. Eu ia passar para um outro tópico, mais ou menos, porque a gente comentou numa outra conversa sobre a coisa do movimento circular. E foi uma coisa que apareceu muito no curso que eu fiz com você, da observação de plantas, que, assim, o movimento da espiral, né? Que é uma coisa tão linda da gente estudar, que eu, na minha visão, né, o movimento do círculo e da espiral é um pouco o próprio movimento da vida, né, que é justamente cíclico e repetitivo, né, infinito e contínuo. Então, eu sou muito ficcionada assim por essas formas. E aí, na observação das plantas, eu pude reparar, né, e na vida, o quanto que muitas delas também trabalham nessa forma, né? Tipo, tem a semente e aí ela vai brotando sempre numa espécie de espiral, não tem exatamente uma coisa reta, né? Uma linha reta. E a mesma coisa eu observo no corpo, pensando também na viva pelve, né? Que é um movimento tão próprio da pelve, circular, espiralado, também a forma do nosso DNA, enfim, como os meridianos, né? A Kundalini que eu estava falando com a Nicole. Então, não sei se você tivesse alguma coisa para comentar sobre isso, especialmente do movimento espiralado, circular das plantas do corpo. Tem me dá a impressão que esse movimento espiralado está relacionado ao próprio movimento da Terra, né?
Quer dizer, as coisas vão crescendo devagarzinho e Hum. conforme a Terra vai girando, as coisas vão acompanhando. É quase como se fosse reto, né, o espiral. Se a Terra não girasse, por exemplo, seria reto. Mas como a Terra gira, né, tem. Agora, tem uma experiência interessante, deixa eu pegar aqui. Eu comprei essa orquídea e ela... Deixa eu ver, está dando para ver? Dá para ver. Ela veio com uma haste aqui, um coisa reto, porque é assim que as floriculturas querem, que as plantas cresçam retas, então elas prendem a planta e aí a planta não tem jeito, ela tem que obedecer, né? Aí aqui ela já deu flor, caíram as flores e tal, e aí ela floresceu novamente. E aí, olha o movimento que ela fez com o caule dela, né? Ele é bem um indício de espiral, né? Sim. Ele não quer crescer reto, né? Não é natural dele o reto, né? Agora, só um parênteses que você falou, é interessante isso da espiral, eu sempre penso, falando um pouco é um assunto complicado isso, mas tudo bem, da coisa da energia feminina e masculina, né, que eu estudo um pouco, arquetipicamente, né, sem ter a ver com gênero ou com pessoa, né, falando mais da vibração daquela energia, que a energia feminina ela é mais circular justamente, né, com sentido para baixo, para dentro, profunda, o que está oculto, o que está por baixo, né, o que está no solo, enfim. E a energia masculina ela o contrário, né? Ela é retilínea, ela que separa, ela tem essa direção, né, para cima, para fora, aberta, tudo que está mais no alto, a luz, né? E aí eu sempre penso sobre isso em relação à espiral, porque a espiral, se ela não tem esse sentido, como você falou, ela é um círculo, né? Ela fica aqui toda a vida. Mas ela tem justamente a união das duas forças, e por isso que ela, enfim, sobe, desce, porque ela tem a continuidade, ela tem a direção, né? Porque a energia masculina também direciona, as duas coisas são super importantes, se complementam, né? Claro, bonita essa imagem, bem legal. É como se não existe o ciclo da vida, né? Existe a espiral da vida. Exato, exato. Porque a gente tem, num modo de pensar linear, a gente tem a sensação de que é ciclo mesmo, que a coisa vem e vai, se repete mesmo. E a impressão que eu tenho, e pelo que a gente está começando, não se repete, porque tá tudo andando para frente, né? As coisas estão numa permanente transformação. Tudo que é vivo não está se repetindo. E isso, inclusive, as rochas, as montanhas, eles também estão em processo de transformação. Só que é numa outra velocidade, né? Num outro tempo. Eu acho isso incrível. E também gosto de pensar sobre isso em relação ao corpo, né? Tudo que cresce e que a gente não vê. E mesmo os movimentos internos, né? O movimento do sangue, o corpo não para nunca de se mover, nunca, never. Só quando a gente morre, eventualmente, né? Mas, sei lá, o crescimento das unhas, o crescimento do cabelo, a digestão, né? Os órgãos ali trabalhando, a produção de água, enfim, me remete muito ao movimento das plantas, né? Das árvores, que você não vê elas se mexendo, mas de um dia para o outro você vê que ela se mexeu. As plantas a mesma coisa lá no curso, né? De um dia para o outro coisas acontecem. Acho Interessante que nesse sentido, né, do funcionamento do nosso corpo, nós somos completamente selvagens, né? Não existe uma domesticação do modo como o estômago faz a digestão ou como o pulmão transforma o ar.
e leva o oxigênio para as veias e como que isso se distribui, como que o coração vai. Agora, tem uma coisa que eu acho muito interessante nisso, que é a água. Ah, Podemos é. falar da água? Vamos entrar na água. Porque a água tem uma espécie de preferência, ela é super cheia de si, ela sabe o que ela quer. Ah, Tanto é que a gente pode ver o mesmo padrão que ela forma em todos os seres vivos, né? Eu até queria mostrar aqui, deixa eu ver, quer ver? Tá dando para ver? dá. Espera aí, Vou aproximar um pouco mais. que eu vou remodelar aqui o que eu quero mostrar. Isso aqui eu peguei de um material de uma artista plástica chamada Audrey Landau. Eu achei muito legal isso que ela fez. Mais próximo, olha, se você pegar as raízes das árvores, as veias, o tronco de uma árvore, a palma da mão, uma bacia hidrográfica, as veias da mão, você vai ver o mesmo padrão de ramificação, né? Aqui você pode ver também, olha, como que na ausência de água também existe esse padrão. A própria malha viária, né? As ruas, quando esse aqui parece uma coisa quebrada, esse aqui é a estrutura vegetal, né? De uma folha, a próprio ressecamento da pele, né? Uma pele velha, né? Tudo está relacionado ao jeito que a água, as marcas que a água faz, né, nos corpos vivos, né? Então, você já viu essa imagem, né? De, por exemplo, o pulmão e a copa de uma árvore. Ele é igualzinho, né? É completamente igual. Então, tem uma coisa que tem uma vontade da água. E eu tinha pensado em te contar uma experiência que a gente fez uma vez num curso, e um dos professores fez um experimento com a água muito interessante, assim, pegou uma mangueira que estava ligada numa torneira e cortou um pedaço da mangueira e colocou um trecho de uma bexiga, sabe? Para que a água passasse pela bexiga, para que a gente pudesse sentir mais a água, porque pela mangueira, a mangueira é dura, né? E aí abriu a torneira e a gente ficou lá olhando para a água passando pela bexiga. Passaram alguns minutos, talvez segundos, assim, foi bem rápido. De repente, a gente começa a ouvir tum-tum, 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 tum-tum. Ou seja, a água, no desejo dela, no jeitão natural dela, ela pulsa. A gente é que faz ela ficar presa dentro da mangueira. Ela não queria ficar presa, ela queria ficar pulsando por aí afora, né? Claro. E aí eu fico pensando no corpo animal, por exemplo, né? Como que talvez tenha sido a água que ensinou o coração a bater, né? E que faz tudo caminhar no corpo, né? E o corpo E é a mesma coisa, 70%, né? 70% de água. É muito. 70%, acho que pode ser até mais do que isso num bebê, e depois, ao longo da vida, vai diminuindo um pouco. E uma pessoa velhinha, ela tem bem menos água do que um bebê, Claro. né? Mas a gente é predominantemente água. E a copa da árvore, né? A árvore também, como é que faz essa... Como é que a água sobe de lá do fundo Do da terra? chão. Lá para cima, na última folha, essas árvores imensas, né? Como é que a água sobe? Tem uma coisa que é a água que faz, porque a árvore não tem nem coração, né? Para impulsionar. Isso tem E, muito a ver com o movimento circular, né? Assim, que a água ela também bom, todos os elementos juntos, né, fazem a vida, eu acho, e tem essa conexão entre todos os elementos, mas é um pouco da água de onde surge a vida, né? Da onde nasce, porque tudo nasce também numa espécie de casulo, né? Ou de ovo, ou de útero, um lugar aquoso, sei lá, um núcleo, e a partir daí, ou mesmo assim,
as bactérias, né? Enfim, pensando na coisa da evolução das espécies que você falou. A vida surge um pouco da água, né? É um elemento dessa natureza, da criação, tanto assim, biologicamente, quanto arquetipicamente, espiritualmente, né? É a água que cria, que gera, que faz circular, que lava, que limpa, é da onde nascem as coisas, né? E isso tem muito a ver com a pelve, por conta dos chakras, né? O segundo chakra é relacionado ao elemento da água. E tem um experimento que você me mostrou uma vez, não lembro se o cara é alemão, enfim, ele é europeu, aquela coisa do flow form, sabe? Que Em holandês. estudaram a forma natural, o percurso que naturalmente a água sozinha faz, né? E é justamente esse movimento do infinito, né? Do oito, da espiral. E aí, pelo que eu entendi do estudo, fizeram até umas estruturas de cerâmica, sei lá, pensando no tratamento da água, né? Então, uma forma que favorecesse, uma estrutura que favorecesse a forma natural da água e assim que ela pudesse ir sendo limpa, né? Uma água que isso é muito foda. E a forma, a estrutura é igualzinha à forma da pelve humana. É É impressionante. chocante, é chocante. A O hora que eu lugar da a água. gente não acredita. Ele chegou a fazer o saneamento de uma cidade de 40 mil habitantes, que eu saiba. Na época ele contou isso. Olha, É muito impressionante, assim, como é um lugar, é óbvio dizer, mas é um lugar central, né? é, Na vida, né? tá. Muito bem. Tudo bem. Acho que é um pouco isso, né? É, tem uma coisa que hoje eu estava num curso sobre a liberdade e tem algo que eu acho importante ainda, não está bem maduro aqui, mas eu achei importante pontuar, porque mesmo com o exercício com as plantas, você percebe que ela tem uma interioridade, né? Que essa coisa ela vem a partir de dentro, né? E que aí ela vai se desdobrando, né? Se desabrochando. E eu acho que isso é uma característica de todo ser vivo, né? E que muitas vezes no humano, quando você está still, né? Não sei essa palavra Parado. é parado, mas tem uma certa qualidade do parado quando fala still, né? É Ah, quando você está, por exemplo, numa situação de meditação, né? ah, Que nessa situação você está completamente em movimento. uhum. Você está naquele movimento pleno, né? Naquele movimento que é o movimento da vida, Interno né? também, né? É um E movimento. que aí você se unifica com todos os outros seres, eles todos estão nesse estado, Uhum. né? É como se a gente tirasse as camadas do humano que nos enevoa a visão, né? É. E Agora, eu super concordo, mas eu acredito também que se encontra esse estado mesmo estando em movimento, um movimento externo, um movimento externo de corpo, eu digo. mas eu acho que esse movimento também pode ser entendido como um movimento interno, né? Super, super. É só Nesse porque às sentido. vezes é porque eu sempre bato nessa tecla, porque às vezes a gente acha que para se conectar com alguma coisa tem que ficar, né, na postura de meditação, não sei o quê, que é incrível, acho super pratico, adoramos, é isso. Mas eu acredito e por experiência que também você encontra esse estado de conexão e de plenitude, de contato, mesmo estando em movimento. Não, mesmo estando em movimento, às vezes andando, às vezes dançando, às vezes dentro da Ah, água, às vezes só respirando, enfim. mas é importante fazer a distinção, né? Super, super.
porque não é qualquer estado mental. Eu acho que é um estado mental em que você pode estar Se em abrir para conexão com isso. todos os seres. É. Muito bem. Você quer pontuar mais alguma coisa? É, não, o que eu acho muito importante, né, assim, dessa conversa é como uma pesquisa, né, uma exploração de como que a gente pode viver em consonância, né, com os planetas, com a Terra, com as águas, quer dizer, como como não deixar a nossa mente atrapalhar, né, a nossa vida, né? E eu penso que muita gente fala assim, né, que a gente ainda está aprendendo, ainda estamos nos adaptando à postura ereta, né? Eu acho que nessa área do corpo se fala bastante isso, né? A gente ainda está aprendendo, mas eu acho que no geral, assim, eu acho que a gente está aprendendo a ser humano, né? A gente não sabe muito o que fazer ainda com todos esses elementos que a gente tem em mãos e eu acho que essa conversa toda pode estar relacionada a um querer fazer sentido nessa experiência. Eu acho que é uma questão de alinhamento, sabia? Porque quando você falou não deixar a mente atrapalhar e tal, é claro, né? Num sentido mais que a gente entende, mas o corpo e a mente são a mesma coisa, na verdade. Não tem separação. O grande lance é que, em geral, a gente tende a separar. E esse é o problema. E tende a dar mais valor, a dar juízo de valor entre uma coisa e outra, sendo que é tudo uma coisa só com valores iguais. Então, eu sinto que o grande problema, sei lá, mas é um pouco esse desequilíbrio, né? Essa falta de alinhamento entre mente, corpo e espírito, que é uma coisa só, o ser, né? Enfim. É uma coisa só que tem desalinhamentos e tem qualidades, né? Que é legal reconhecer para fazer escolhas. É. Fazer boas escolhas, fazer belas formas. É. Então tá, acho que é isso, mano. Muito bem, muito obrigada pela conversa. Obrigada pela presença, obrigada pela disponibilidade, por todo o conhecimento que você traz. E acho que é isso, não tem mais nada para falar. Tá bom. Então, boa continuação aí. Bom sucesso, vida longa. Esse Sim, trabalho tão importante aí que você faz. obrigada. Beijo. Beijo, querido.